Graça e paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Começando aqui a nossa terceira das 250 lives, né? Da nossa Jornada Bíblica 2024. Uma visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Hoje, Gênesis 3, o choque. Vai ser o tema da nossa live, compartilhando aqui, né, o estudo bíblico, o conteúdo, né, a reflexão da Bíblia de Estudo Facilitado, publicado aqui pelos jornalistas Philip Yancey e Tim Stafford, tá? Material precioso, né? Tenho tido um feedback aí de alguns irmãos, né? Falando como que está sendo abençoado, né, para eles esse momento aqui de reflexão, né? Quero saudar nossos queridos irmãos que estão chegando aí, né? A irmã Valquíria, irmã Cristiane Nascimento, tá? Glória a Deus. Deus abençoe a vida das irmãs, né? Mais irmãos aí vão chegando para participar com a gente. E aí, como é que tá a leitura, né? Estão conseguindo completar aí seu diário de crescimento espiritual, né? Glória a Deus. Alguns irmãos aí têm compartilhado que tem sido bênção, né? Em suas vidas, lá no grupo, né? Sempre os irmãos estão colocando. A irmã Cristiane Nascimento hoje colocou, né, irmã? Bem cedinho lá, né? Leitura feita, né? Glória a Deus. Isso realmente é bênção maravilhosa, né? Para a nossa vida. Ao final do ano, né, quando a gente concluir dia 6 de dezembro, se Deus quiser, a gente vai ter ali, né, praticamente um livro escrito, né, com reflexões aí, 250 reflexões, né, na palavra de Deus. Está sendo bênção, né, minha irmã? Glória a Deus. Irmão Francisco, Mariano, Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo aí também, tá? Uma boa noite, um grande abraço para o irmão aí, para o Anselmo, toda a família aí, tá? Glória a Deus. Meus irmãos, a gente está, né, nossa leitura, a gente está no primeiro bloco, né, que os meninos aqui, né, o Yancey e Stafford, chamaram de O Enredo é Revelado, né? A gente vai pegar até o dia 16 de abril aí, a gente vai estar estudando Gênesis, né? E o enredo dessa história da Bíblia sendo revelado para a gente, né? Irmã Mariângela, tá? Glória a Deus, que bênção, minha irmã. Ter a irmã participando com a gente, seja bem-vinda aí, tá? Essa é a nossa live da Jornada Bíblica 2024, né? Da Igreja Batista aqui do Parque Prazeres, né? Prazer, viu? Deus abençoe a vida da irmã, toda a sua família aí, tá? Bênção tê-la aqui com a gente. E a gente está nesse primeiro bloco, né, irmãos? O enredo é revelado, né? A gente já estudou Gênesis 1, um livro de inícios. Ontem, né, Gênesis 2, um momento reluzente, o mundo como Deus gostaria que fosse, né? Que reflexão profunda ontem, né, irmãos? E hoje vamos aqui ler o relato da queda, Gênesis 3, né? Aqui fecha o primeiro colchete, né, que eles falaram ontem, né? A coisa começa a complicar aqui, né? Quero saudar nossa querida irmã Maria da Conceição. Deus abençoe, seja bem-vinda, viu? Bênção tê-la aqui participando com a gente da nossa live da Jornada Bíblica, tá? Irmã Domares, tá? Deus abençoe minha irmã, irmão Oséias, toda a família aí, tá? Deus abençoe Davi, né? Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Irmã Alda, tá? Seja bem-vinda também, tá? Direto ali de Gruçaí, participando com a gente, tá? Sempre presente aí nas nossas jornadas bíblicas, né? Glória a Deus. Vamos então, irmãos, ao texto de hoje. Gênesis capítulo 3. Fundo musical hoje aqui do meu xará, né? Cícero Euclides. Yahvé se manifestará, né? O nome do fundo musical que ele preparou aí, tá? Irmã Lene, Deus abençoe minha irmã, Lene Alves. Glória a Deus. Bênção ter a irmã participando com a gente, tá? Aleluia.
Então, um abraço na família aí, irmão Ricardo, tá? Deus abençoe a vida de todos aí, tá? Glória a Deus. Vamos então, irmãos, ao nosso texto de hoje, Gênesis capítulo 3. O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, agradável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus
o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero saudar todos os irmãos que chegaram aí, né, para participar com a gente, tá? Quero saudar a irmã Willy, né, participando aí. Glória a Deus. Prazer, viu? Ver o irmão com a gente aí. Pastor Willy, né? Glória a Jesus, pastora. Bênção. Irmã Simone Nascimento. Glória a Deus por ter a irmã com a gente aqui. A irmã Adriana Vizela. Deus abençoe, minha irmã. Irmã Joilma Machado, participando conosco. Irmã Raquel Benevides, lá do Rio de Janeiro. Que bênção. Um grande abraço no meu amigo aí, irmão Jorge Benevides, toda a família. Irmã Nilceli, irmão Isael Brandão, participando com a gente. Sejam muito bem-vindos. Irmão Cristiano Costa, pastor Cristiano, né? Glória a Deus, pastor. Irmã Shirley, participando também com a gente. Irmã Heloísa Martins, glória a Deus. Irmã Vanessa Sá, tá? Sejam todos muito bem-vindos, participando com a gente aí da nossa leitura. Irmã Cristiane Oliveira também chegando aí. Deus a abençoe. Amém? Meus irmãos, eu ainda não tinha falado com os irmãos, mas a gente está usando aqui a versão, nova versão internacional, tá? Essa é a versão utilizada aqui pela Bíblia de Estudo Facilitado, né? Que a gente está utilizando aqui. E nessa versão, nova versão internacional, há notas aqui gramaticais interessantes que eu quero aqui trazer para os irmãos. Por exemplo, né? Quando a serpente diz para a mulher: e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal, versículo 4, lá no original hebraico passa a ideia de deuses. Então a serpente tentou Adão e Eva, enganando-os, dizendo que eles seriam divinos, como Deus é divino, né? Seriam como Deus, né? Ou seja, seriam deuses, conhecedores do bem e do mal, né? Ali foi uma forma de enganá-los, e talvez eles tenham pensado que poderiam ser úteis para Deus, sendo parecidos com Ele. Foi um engano mesmo, né? A grande lição, irmãos, que a gente tira aqui é que não importa o que Deus disse. Ele disse, obedeça como Ele falou, tá? Ele sabe, né, todas as coisas, não é isso? Irmão Luiz Cláudio, tá? Deus abençoe sua vida também, meu irmão. Participando com a gente também aí, irmão Luiz Cláudio Matos. Glória a Deus, tá? A irmã Nilceli pergunta onde acha esta Bíblia. Irmã, eu confesso que não sei se essa Bíblia ainda é publicada, tá? Ela é um lançamento de 2013, mas provavelmente não é também tão antigo assim, né? Então, de repente, a irmã consegue, se não na livraria normal, né? Mas consegue aí pela internet, na Amazon, né? Ou algum site desse de compras, né? De repente consegue sim. Bíblia de Estudo Facilitado, tá? Da editora Mundo Cristão, tá? Lá naquele roteirinho que os irmãos receberam, né? Tem lá essa Bíblia sendo indicada lá, né? A ficha técnica dela, tá bom? Irmãos, um outro detalhe aqui também está no versículo 6, que a Bíblia, nova versão internacional, acrescenta aqui uma nota dizendo o seguinte, essa parte que diz assim: tomou do fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também, tá? Há uma variante textual que trabalha, que diz, né,
que comeu e estava com ela, né? Então, muita gente acha, inclusive, que Adão não estava perto quando Eva foi tentada pela serpente, mas há uma variante textual que trabalha com a ideia de que ele estava por perto, né? E participou também. O certo é que a Bíblia responsabiliza Adão pela entrada do pecado no mundo, e não Eva. Apesar de a Bíblia não deixar de citar que foi ela que deu conversa para a serpente primeiro, né? Mas a responsabilidade é de Adão, por ele ser o líder, né? Da família, aquele que recebeu de Deus essa responsabilidade, né? De liderar. Outra nota também aqui é o versículo 8, que talvez os irmãos tenham até estranhado, né? Aqui na NVI está: ouvindo o homem e sua mulher os passos, tá, do Senhor Deus. Essa palavra passos, na maioria das Bíblias, está voz, né? Porque são palavras semelhantes no hebraico, né? Por isso que a NVI traduziu como passos. Irmão Grailson também chegando aí, né? Irmã Fabrícia, irmã Michele Neto, tá? Sejam bem-vindos, meus irmãos. Pastor William também, benção, pastor, ter o irmão aqui com a gente, tá? Nessa nossa live da Jornada Bíblica 2024. Seja muito bem-vindo também, tá? Um abraço na família aí, tá? Na igreja também, tá? Glória a Deus. Então, passos, tá? E voz são palavras parecidas no hebraico, né? Mas pensa bem, né, irmãos? Passos traz até uma ideia ainda mais dramática para isso, né? Deus realmente aparecia para eles ali. Antes do pecado entrar, a comunhão com Deus era tão grande a ponto de haver uma teofania, uma manifestação física de Deus, pessoal, né, de Deus ali com eles, né? Tal como depois aconteceu com alguns selecionados, né? Ao longo desse enredo que a gente vai ler aí ao longo da Bíblia toda, né? Então, esses são alguns destaques. Quero também destacar que o versículo 15. O versículo 15, irmãos, é chamado de o proto-evangelho. Proto é uma coisa que está, né, primitiva, começando, está no embrião, né? O versículo 15 é o proto-evangelho, porque aqui Deus falando com a serpente, e é só lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que a gente vai descobrir que essa serpente é o diabo, né? O diabo se transformou numa serpente, ou ele entrou no corpo de uma serpente, né? Meio difícil até da gente definir isso, né? Mas o certo é que ele ali estava nessa figura, né? E o que é até um pouco estranho, tá, irmãos, é que a mulher conversa com uma serpente e não acha estranho conversar com uma serpente. O que leva a gente a pensar, será que os animais falavam, ou alguns animais falavam, antes do pecado entrar no mundo? Né? Vai saber. O certo é que ela não estranhou estar conversando com uma serpente, né? E o texto inicia qualificando a serpente mentalmente, digamos assim, como astuto, animal astuto, né? Essa astúcia não necessariamente significa malignidade, mas que o diabo, dado o que ele pretendia fazer, achou melhor estar numa serpente por ela ser astuta, né? E facilitar assim que Eva pudesse conversar e não achar estranho, né? Então são reflexões que a gente faz aqui, né? Que são bem interessantes. Mas o destaque textual que a Bíblia aqui, NVI, faz é essa palavra entre a sua descendência, que aqui é semente, e o descendente dela. Olha o destaque, irmãos. Descendente, no singular, é uma referência a Cristo. A sua descendência, Deus aqui está falando com a serpente, a sua descendência, ou seja, quem é a descendência da serpente?
é o pó. Os descendentes da serpente são aqueles que andam na maldade, né? São aqueles que vivem afastados de Deus. E o descendente da mulher é Cristo. Assim como uma mulher foi primeiro enganada para, através disso, o pecado entrar no mundo, Deus redime depois a figura da mulher ao fazer com que o seu descendente, Cristo, o seu Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né, nascesse somente de uma mulher sem a participação de um homem, sendo ela, né, inseminada, né, digamos assim, concebendo por obra e graça do Espírito Santo, né, sem a participação do sêmen masculino, né, do sêmen, né? Isso aí, fui redundante agora, né? Então, isso é algo interessante, né? Esse destaque a palavra descendente no singular. É Cristo aqui, irmãos. Pela primeira vez Cristo é referido na Bíblia, né? O descendente da mulher. É bem claro que Deus decreta a vitória definitiva do seu descendente, do seu campeão, Cristo. E lá no Salmo 2 a gente vai descobrir que esse plano já tinha sido estabelecido antes, né, do princípio dos tempos. Apocalipse 13:8 deixa isso bem claro também, né? Deus já sabia muito antes que isso tudo ia acontecer. Muita gente se confunde. Então, se ele sabia, por que ele não evitou? Não era uma questão de evitar, irmãos. Eu expliquei para os irmãos na leitura de ontem, né, que Deus nos criou à sua imagem. Ou seja, com intelecto, emoção e vontade. Assim como ele criou os anjos. Essa serpente só os engana aqui, possuída, né, pelo ser maligno Satanás, porque ele, né, na sua condição de anjo, ousou desafiar Deus, se rebelar contra Deus. Com isso ele fez o quê? Ele usou a sua liberdade de escolha. Faz parte da imagem de Deus, né? Então nós também, seres humanos, por termos essa capacidade de escolher, precisamos ser testados. Falamos sobre isso ontem, né? O teste de obediência. E, infelizmente, o nosso primeiro casal de pais falhou nisso, né? Não temos como julgá-los, porque a gente não sabe se estando lá a gente faria diferente, né? Isso mesmo, Fabrícia. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, né? Lá em Apocalipse 13:8, né? Falado isso. Outro destaque que eu quero fazer, irmã Josiane Terra, Deus abençoe, seja bem-vinda, tá? Participando da live aqui com a gente. Outro destaque é a palavra de Deus para a mulher, no capítulo 16, nessa frase que diz: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Essa frase, lá no hebraico original, diz aqui a Bíblia NVI, ela será melhor assim: ou o seu desejo será contra o seu marido, mas ele, né, a dominará. Ou ainda, o seu desejo a impelirá ao seu marido e ele a dominará. Aqui, o que Deus está dizendo é que agora o relacionamento de Adão e Eva não seria mais o mesmo. Seria um relacionamento, ainda que amoroso, desejoso, mas também conflituoso. Como é o casamento, né, irmãos? O tempo todo vive esse desafio, né, de duas pessoas tão diferentes conviverem, né, e é tão desafiador. Não é isso? É o que Deus está dizendo aqui, é uma das consequências da entrada do pecado no mundo. Irmã Márcia Moretti, seja bem-vinda também. Deus abençoe, minha irmã. Tá? Estou aqui, então, apenas fazendo observações textuais, né? Um destaque aqui para o nome que Adão dá à sua mulher, Eva, que Eva quer dizer mãe dos viventes. Vamos à nossa reflexão de hoje, então, tá? Pedir perdão aos irmãos porque o fundo musical aqui acabou falhando, porque a bateria do computador acabou, né? Mas vamos lá. Gênesis 3, o choque. Rebeldia, nudez, esconderijo e vergonha. Essa é a reflexão de Yancey e Stafford de hoje. Vamos a ela. Gênesis 3:3. Mas Deus disse:
não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Isso foi Eva que noticiou a serpente, né? Essa era a versão de Eva do que Deus tinha dito. Né? Vamos ler aqui, eu no final quero fazer uma reflexão sobre isso com os irmãos também. Os teólogos chamam de queda esse relato de Gênesis 3. Mas o ocorrido neste capítulo descreve algo mais parecido com uma colisão, um choque. Querida irmã Ana Cardoso, seja bem-vinda também. Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Embora Adão e Eva tivessem tudo que duas pessoas pudessem desejar no paraíso, um pensamento ainda os importunava. Será que estamos perdendo algo? Deus está escondendo alguma coisa de nós? Como todos nós, eles não conseguem resistir à tentação de buscar aquilo que se encontra além de seu alcance. O jornalista e escritor clássico Chesterton disse: há somente uma doutrina que pode ser verificada de forma empírica, ou seja, experimental, a doutrina do pecado original. Gênesis oferece poucos detalhes sobre o primeiro pecado. Muitos presumem erroneamente que há sexo envolvido. Mas algo muito mais básico está em jogo. Deus pôs uma árvore, apenas uma, fora dos limites. A verdadeira pergunta é: quem define as regras? Deus ou os seres humanos? Adão e Eva decidiram em favor de si próprios e o mundo nunca mais foi o mesmo. Pecado é isso, né, irmãos? É você se declarar independente de Deus, você querer fazer as coisas sem a aprovação de Deus. Errar o alvo, né? A palavra pecado. A mensagem fundamental de Gênesis confronta a suposição comum relacionada à história humana de que o mundo tem gradualmente progredido na direção de uma condição cada vez melhor. De acordo com esses capítulos, essa suposição não é correta. Pelo contrário, a humanidade colidiu com as rochas de seu próprio orgulho e teimosia muito tempo atrás e ainda faz o mesmo até hoje. Nem Deus, nem ninguém ficou satisfeito com os seres humanos desde aquele tempo. Gênesis nos ajuda a entender por que o universo é tão deslumbrantemente adorável e, no entanto, tão terrivelmente trágico. É adorável porque Deus o fez. É trágico porque ele o confiou a nós e nós falhamos. É isso. Simples assim. Um choque, uma colisão. Tá? Irmã Flávia Azevedo, Deus abençoe. Seja bem-vinda aí participando com a gente também, tá? Da nossa live aqui da Jornada Bíblica. Foi isto mesmo que Deus disse? Adão e Eva reagem a seu pecado como qualquer pessoa. Eles argumentam, tentam explicar-se, procuram alguém para levar a culpa. O autor de Gênesis observa que eles também sentem a necessidade de se esconder. Escondem-se um do outro, cobrindo a si mesmos, porque sentem pela primeira vez a vergonha de estarem nus. Os irmãos se lembram que ontem a gente terminou o capítulo 2 dizendo: e não sentiam vergonha, né, da sua nudez. E Yancey e Stafford destacaram isso, né, lá na reflexão de ontem. Pela última vez a gente pôde ler na Bíblia essa frase, né, primeira e última, na verdade, né? Talvez a maior mudança ocorra no relacionamento deles com Deus. Antes, eles haviam caminhado e conversado livremente com Deus no jardim. Éden quer dizer delícias, lembra? Jardim das delícias. E a maior das delícias era poder conversar com Deus todo dia de tardinha, irmãos. Dá para imaginar isso, irmãos?
bater um papinho com Deus na viração do dia. É uma das coisas mais gostosas que a gente tem, né? Aqui em casa é hábito, inclusive, é tomar aquele cafezinho da tarde sentadinho na mesa, né? Nem sempre a correria permite muito tempo para isso, mas a gente gosta de tirar um tempinho para isso. Adão e Eva tomavam um cafezinho da tarde, irmãos, com ninguém menos do que o próprio Criador, o próprio Deus. Isso, a gente tenta imaginar isso, né? E não consegue, de tão maravilhoso que é, né? A boa notícia, por isso que evangelho significa isso, boa notícia, é que um dia a gente vai ter isso de novo, irmãos. Lá, no jardim restaurado. Né? Glória a Deus. Preparemo-nos para isso, meus irmãos. Preparemo-nos para isso. Antes eles haviam caminhado e conversado livremente com Deus no jardim, tanto quanto alguém faria com um amigo. Agora, quando escutam a voz divina, os passos de Deus na folhagem do jardim, eles se escondem. Quando Deus descobre Adão e Eva escondidos, ele faz 3 perguntas. Aliás, irmãos, diga-se de passagem, Deus precisava fazer aquelas perguntas? Lógico que não. Ele é onisciente, né? Olha a humildade de Deus, irmãos. Deus facilita o diálogo, mesmo quando somos nós os que o traímos, os que complicamos tudo, né? Mas vamos lá, as 3 perguntas de Deus. Onde está você? E por que está se escondendo de mim? Segunda pergunta, quem lhe disse que você estava nu? E por que você acreditou em outra pessoa e não em mim? Terceira pergunta, o que foi que você fez? E você está pronto para assumir a responsabilidade por isso? Gênesis 3 relata outras mudanças profundas que afetam o mundo porque as criaturas escolheram seu próprio caminho em vez de seguir o caminho do seu Criador. O sofrimento se multiplica, o trabalho se torna mais árduo e uma nova palavra surge: morte. E ela começa a se destacar no vocabulário humano. A perfeição é para sempre danificada. Todas as guerras, toda a violência, todos os relacionamentos partidos, toda a aflição e tristeza remontam a esse dia assombroso no Jardim das Delícias, o Jardim do Éden. Questões de vida para a gente refletir, irmãos, no final. Você já se sentiu enclausurado, sufocado por algum dos mandamentos de Deus? Como você reagiu a essa sensação de que aquele mandamento te sufocava? Você se resignou? Você procurou entender melhor o mandamento? Ou você simplesmente falou, quer saber? Larga isso. Deixa eu tomar o meu jeito. Deixa eu dar o meu jeito. É assim que a coisa se complica, irmãos. É dessa forma que a coisa se complica. É quando a gente recusa o que Deus traçou, só porque é estranho, é esquisito, é difícil, é insuportável. Aí a gente dá o nosso jeito, né? É assim que a coisa realmente se complica. Há pouco tempo eu compartilhei com os irmãos lá na igreja, né? Uma composição, né, do poeta Sérgio Lopes, né? Todos sabem o quanto que eu amo aquele irmão e o seu trabalho. Ele viveu uma experiência interessante. Existe uma música antiga chamada My Way. My Way foi composta por um compositor francês e essa música, a letra dela é um diálogo do compositor com um amigo
dizendo para ele assim, amigo, eu já vivi tudo que eu tinha que viver, eu já passei por tantas coisas, coisas boas, coisas ruins, mas eu não me arrependo de nada, porque eu fiz do meu jeito, my way, meu caminho, meu jeito, minha maneira. Sérgio Lopes, na sua iluminação divina, né? Ele resolveu fazer uma outra letra para essa música. Não obteve permissão da família do compositor, né, já falecido. Então ele compôs, inspirado na melodia da música, fez uma composição própria, só que no lugar de colocar meu jeito, ele falou do jeito do meu rei. Vale a pena, entra no YouTube aí e ouça essa música, que lindo, que lindo. É assim, meus irmãos, a gente vence o pecado na nossa vida quando a gente toma uma posição firme de fazer tudo do jeito do nosso rei, do jeito do nosso Deus e não do nosso. E não do nosso. Não que a gente seja de todo incapaz, não. Mas se alguma capacidade a gente tem, é porque ele deu. O crivo é a palavra, né? A palavra que é o parâmetro. A gente quer conhecer a vontade de Deus para nós? O tal mandamento que Yancey e Stafford, né, comentaram agora há pouco na pergunta, o tal mandamento sufocante, tá? Por onde que eu vou saber se esse mandamento pode se tornar mais leve para mim? De que modo eu posso fazer para conseguir cumprir? É aqui, ó, que a gente descobre. E não tentando fazer do nosso próprio jeito. Porque bem provavelmente vai dar errado. Foi o que aconteceu com Adão e Eva e, por conseguinte, com todos nós. Isso mesmo, irmã Cristiane, a comunhão e a intimidade com Deus, o Criador, foi quebrada com o pecado. Quero saudar a querida Helena Rodrigues, Deus abençoe, tá? Quanto tempo, né, que a gente não se vê lá do CIEP, né, que a gente trabalhou lá, Deus abençoe, que bom, né? Deus abençoe sua vida, sua família, viu, dona Helena? Glória a Deus. Júlio César, Deus abençoe. Júlio César Carneiro, seja bem-vindo também, participando com a gente. Essa é a nossa live da Jornada Bíblica, tá? Da Igreja Batista do Parque Prazeres, tá? Irmã Salita, Deus abençoe, querida. Tá? Um abração aí, tá? No pastor Sérgio, tá? Em toda a família aí também, tá? E na igreja, na congregação aí. Amém? Dia 13, estamos lá, se Deus quiser, né? Nosso festival lá do Cantor Cristão, né? Se Deus quiser. Pastor, esse ensino não dá nem para dar um spoiler, será? Fica a dica, né? Um spoiler lá da ficha, né? De estudo. Acho que eu acabei dando alguns spoilers aqui sim, né? Só ouve de novo aí que vai dar para ver algumas coisas, né? Sempre dá um spoilerzinho, não tem jeito não, né? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos então orar ao Senhor? Vamos agradecer ao Senhor, porque apesar da coisa ter complicado, né, meus irmãos? Mas tão logo complicou, Deus trouxe também a promessa que se cumpriu, glória a Deus, né? Na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Com prazer, irmã Salita, posso trazer a mensagem naquela noite? Sim, se Deus quiser, com prazer, estaremos juntos. Vamos com um grupo aqui da igreja, né? Se Deus quiser. Amém? Vamos então, irmãos, orar ao Senhor. Pai bendito, nós te engrandecemos, meu Deus. Deus maravilhoso que tu és. Deus maravilhoso. Teus filhos pecaram em pleno jardim das delícias. Teus filhos estragaram tudo naquele dia. Mas o Senhor não desce lançando raios e trovões sobre eles. O Senhor vem com a mesma voz, mansa e suave, com os mesmos passos harmoniosos
suaves pisando na folhagem do jardim. O trovão gentil, como alguém disse, és tu. A nossa oração hoje, Senhor, é de louvor a Ti por seres um Deus tão compreensivo, por seres um Deus que nos entende as nossas fraquezas, entende nossas limitações, sabe o quanto nós somos falhos, pecadores, limitados. O Senhor também compreende a malignidade do nosso inimigo, o verdadeiro rebelde. Esse pecou sem que ninguém o tentasse. Pecou simplesmente porque deslumbrou-se com a sua própria beleza e alimentou esse pensamento em pleno céu, em plena morada do Altíssimo. Oh, Jesus, obrigado porque o Senhor nos compreende, obrigado porque o Senhor se dispôs a morrer naquela cruz por nós, esmagando assim a cabeça da serpente, que hoje está debaixo dos nossos pés, como disse o apóstolo Paulo lá aos Romanos. Hoje a gente pode pisar com força na cabeça da serpente, hoje a gente pode vencer a tentação do pecado, porque o Senhor venceu primeiro. O Senhor nos amou a ponto de entregar a sua vida perfeita, pura, sem pecado nenhum naquela cruz. E o Senhor, com isso, nos abriu o caminho da vitória. Oh, Jesus, obrigado pelo teu amor tão maravilhoso. Que o Senhor em tudo esteja nos abençoando, nos fortalecendo, nos santificando, nos ajudando a permanecer firmes, a não nos entristecermos em demasia quando falharmos, mas confiarmos no teu amor e na tua graça, a não sermos tão tolos de ficar dando ouvido à voz da serpente, porque isso faz com que a gente distorça o que o Senhor disse. Eva deu uma versão à serpente totalmente distorcida do que o Senhor falou. O Senhor não disse nada de tocar, e ela acrescentou tocar. E se mostrou tão insegura. Passou a enxergar aquele fruto com outros olhos. Só porque deu conversa. Não deixa a gente ser tolo a ponto disso acontecer. Ajuda-nos, meu Pai. No nosso poder, que poder? Não temos nenhum. A gente jamais vai conseguir, mas no teu poder a gente consegue. Dá-nos essa capacidade em nome de Jesus. Fortaleça a nossa fé, renova a nossa esperança, multiplica o nosso amor e que a gente cada vez mais, ó Deus, viva em consonância com a tua vontade em nossa vida. O mundo já não é mais o mesmo, nunca mais foi. Mas para aquele que conhece a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem tu enviaste, sabe o que é já agora, o que é vida eterna. Porque ela só existe no teu Filho Jesus, e nós cremos nele. Nós entregamos nosso coração a ele. E se há alguém aqui nessa live, ou assistindo esse vídeo numa outra ocasião, que ainda não tomou essa decisão, meu Deus, ó Espírito Santo do Senhor, queima agora no seu coração, arda agora no seu coração, trazendo neles, ó Deus, esse desejo de render-se a Ti, porque só assim é que a gente se torna vitorioso sobre o pecado. Só assim. Seja bendito o Teu nome para todo sempre. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, descanso, renovo, para um dia de luta a mais amanhã. Mercê de tua graça, de tua fidelidade, de tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, tá? O Valquíria percebeu o spoiler aí, né? Você tá esperto já.
Deus abençoe a todos, né? Amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui, né? Nessa mesma hora, tá? Por volta das 10h30, assim que eu voltar lá da Faberge, né? Pra gente continuar, né? Amanhã, Gênesis 4, ameaça à porta, né? A partir de agora a coisa vai só complicando, né? Deus abençoe a vida de todos. Amanhã, querendo o Senhor, estaremos juntos e bota a sua leitura em dia, tá? Deus abençoe a todos. Até amanhã.